Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no meu segundo videozinho com os senhores, tá? Para nossa revisãozinha do Enem, que vai ser desse domingão. Então, ó, fica esperto, fica atento, presta todas as atenções necessárias. Até engasguei para falar, muita emoção. Tá? Dá umas pausas aí quando for necessário, anota aí, vamos junto que vai dar tudo certo com vocês, beleza? Vocês têm muito minha torcida. Quando rolar um bagulho bom, manda mensagem pra gente aí que eu quero, tipo, ficar bem mais feliz, tudo bem? No nosso último vídeo a gente comentou um pouquinho sobre os clássicos da sociologia. Sobre o Comte, sobre o Durkheim, sobre o Marx e sobre o Weber. Na aula de hoje, eu comento um pouquinho mais sobre a questão da sociologia nos seus desdobramentos, né? Observando aí, por exemplo, algumas questões que vão surgir já nesse século XIX. Então, por exemplo, antes de falar do século XX, a gente precisa começar pela questão dos estudos de antropologia no século XIX, tá? A antropologia no século XIX começa dentro de um contexto que foi o quê? O contexto do desenvolvimento, tá? E cada vez maior esse desenvolvimento, da chegada do homem europeu a lugares como África e Ásia, dentro do contexto do quê? Do imperialismo. No imperialismo, os homens europeus consideravam-se superiores, por exemplo, a africanos e asiáticos. E essa noção de superioridade africanos e asiáticos fez com que lentamente, fez com que cada vez mais, surgissem alguns estudos preocupados com as questões da ciência, né? Então o imperialismo produziu o cientificismo, ok? Cientificismo, que eram estudos que baseavam o seguinte, olha, brancos são superiores a africanos, porque biologicamente brancos são mais fortes, africanos são mais fracos, etc. Tá bom? Nessa ideia de imperialismo e cientificismo, vai surgir algumas concepções básicas. Por exemplo, vai surgir dentro disso o etnocentrismo, que era uma compreensão dos europeus, de um povo, de julgar a sua etnia como superior aos demais, ou seja, colocar a sua etnia no centro, julgar o outro pelos seus próprios olhos. Isso é uma característica etnocêntrica, tá? O etnocentrismo produz ao seu lado um negocinho chamado xenofobia, tá? E o que é xenofobia? Xenofobia, fobia, medo, repulsa. Xenofobia é medo ou repulsa ao diferente, ao outro, ao estrangeiro, tá? Então o etnocentrismo andou lado a lado com essa xenofobia, o que foi um problema considerável no século XIX, haja visto a destruição em massa que ocorreu, por exemplo, com algumas comunidades tribais africanas, tá? Esse etnocentrismo e essa xenofobia, no entanto, tiveram a oposição de outras teorias, né? Teorias da própria antropologia. Opa, eu coloquei antrologia, olha só, que cabeçudo, olha, pensando muito aqui na prova do Enem, ó, dá nisso, né? E aqui, quando eu coloco em oposição a etnocentrismo e a xenofobia típica desses países, a gente vai ter um negocinho chamado relativismo cultural, tá? Que vai dizer o seguinte, não, todas as culturas são importantes e elas devem ser julgadas pelos seus próprios valores, não pelos olhos do colonizador, mas sim pelos olhos do outro, né? Não é olhar o outro com o meu olhar, mas é o outro olhar com o olhar dele mesmo, tá? Esse relativismo cultural anda lado a lado com a diversidade cultural, tudo bem? Que é a defesa, basicamente, o seguinte, não, todas as culturas podem conviver juntamente. Então, lá no século XIX, a gente teve o comecinho desses estudos, né? Lentamente, isso vai fazer com que o próprio Ocidente produza pensadores que serão favoráveis a um olhar mais parcimonioso, mais tolerante desse mundo. A gente vai ter figuras importantes, como, por exemplo, o Levi-Strauss, né? Que vai estudar, por exemplo, os comportamentos das tribos indígenas brasileiras. A gente vai ter um carinha chamado Radcliffe Brown, tá? Um britânico que acaba estudando basicamente como que se manifesta os comportamentos de grupos da Polinésia ou de algumas noções tribais espalhadas pelo mundo. A gente vai ter um carinha chamado Malinowski, tá? Que acaba tendo um olhar muito positivo de comportamentos entre grupos também da Polinésia, como, por exemplo, os conhecidos povos Trobriand, das Ilhas Trobriand, observar alguns ritos e ver que, olha, pera lá,
Essa galera pode não ter as roupas que nós europeus temos. Essa galera pode não ter os carros que nós temos. Mas essa galera tem padrões culturais que se assemelham muito aos nossos padrões culturais. Então não há nenhuma diferença. A diferença basicamente são nos símbolos. Os símbolos existem em todas as culturas. Isso aí diverge. Agora, o poder dos símbolos, hierarquização, contrato social, isso é algo comum. Tudo bem? Dentro disso também, a gente vai ter outras coisas surgindo nesse momento, que é, por exemplo, lá no século XIX, naquele contexto do contato de europeus com africanos e asiáticos, surge o próprio conceito de raça, tá? Conceito de raça. E lá no século XIX, o conceito de raça, primeiramente, ele é algo biológico, né? Então, biologicamente, africanos são atrasados, biologicamente possuem uma caixa craniana menor oxigenação, pensam esses homens, tá? Menor oxigenação, então são inclinados à vadiagem, inclinados ao conflito, inclinados à barbárie. Então isso explica, por exemplo, por que estão atrasados. Comparava isso aqui dentro de um próprio darwinismo biológico, tá, gente? Utilizavam os conceitos do Darwin, para legitimar esse domínio. Tanto que a gente vai ter genocídios de tribos africanas. E isso entra no século XX. A partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, passou-se a entender que, na verdade, raça não é uma condição biológica. Raça é uma construção social. Tá? E raça, como construção social, legitima pensamentos, obviamente, pré-conceituosos. Pensamentos que não são totalmente a verdade de um determinado fato, tá? Então, essa construção social vai fazer com que a gente venha a ter no século XX pensamentos que vão questionar o racismo, criticar o racismo, condenar veementemente o racismo. Racismo passa a ser visto agora como uma questão de poder, tudo bem? Ou seja, por que é uma questão de poder? Ora, porque poder para uns e falta de poder para outros se dá a partir das estruturas sociais. Então quem disse que brancos eram superiores e negros eram inferiores foram brancos. Então a gente vai ter um poder aqui que a gente chama de um poder de uma estrutura, tá? Isso aqui é a estrutura social. Vamos pensar a estrutura como a economia ou como a política. Então, para lá, nessa condição aqui, nesse pensamento sobre raça, nessas questões sociais, o branco estaria por cima e negros e outros, negros, amarelos, né, o termo que a gente usa para remeter a alguns povos asiáticos, ou mestiços, etc., estariam por baixo. Então, se brancos estão por cima, brancos têm poder sobre indivíduos que estariam por baixo, então automaticamente o racismo não é só uma questão racial, mas o racismo é também mais uma forma de dominação de poder. Então, por isso que racismo passa a ser visto no século XX e no século XXI como algo deplorável. E, obviamente, que não dá para dizer que existe racismo reverso. Por que não existe racismo reverso? Porque para que exista racismo reverso, negros precisam ter poder sobre a estrutura e brancos precisam estar abaixo da estrutura. Aí sim seria racismo reverso. Não é o caso, né, meus queridos? Então, por mais que muitas das vezes algumas coisas podem gerar algum choque, algum incômodo, a gente nunca pode afirmar de um racismo reverso em uma sociedade, por exemplo, eurocêntrica como a nossa, que é o nosso caso, tudo bem? Um detalhe muito importante aqui, que junto desses elementos, a gente vai ter algo recente, né, para os nossos dias, que é o conceito do multiculturalismo, tá? Multiculturalismo é um conceito que a gente vai usar no século XX e no século XXI, que vai defender, sobretudo, a coexistência, tudo bem? Coexistência, olha aqui, cara, eu escrevi bonito, hein? Coexistência de diversos grupos culturais, ou de diversas culturas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em um país multicultural, ou em um país multifacetado, é um país que ele convive com os seus nativos, de algumas décadas, de alguns séculos, mas alguns imigrantes presentes ou de algumas décadas atrás. Exemplo disso, a Europa. A Europa passa por um processo cada vez mais de multiculturalização dessa sociedade. Um exemplo,
A seleção da França, campeã da Copa de 2018, ela era composta por imigrantes de alguns países africanos, era composta por pessoas filhas de imigrantes. A seleção da Alemanha, 7-1, quem nunca esquece, eu chorei naquele dia, né? Era composta por imigrantes turcos, por alguns imigrantes, por exemplo, de Gana, como o Jeremy Boateng, se eu não me engano. Isso é um exemplo do multiculturalismo, ou seja, a Europa, ela lentamente, e não só lentamente, tá, mas de uma forma mais disseminada, tem se transformado cada vez mais em um continente plural, em um continente multifacetado, em um continente de diversas cores. E é óbvio que, acompanhando essa breve trajetória de cultura que a gente tem feito, que o multiculturalismo tem trazido, será que eu posso usar esse termo, né? Tem provocado, não é o multiculturalismo que provoca, perdão. Por causa do multiculturalismo, surgiram indivíduos que se incomodam com isso e defendem os valores tipicamente nacionais ou raciais próprios. Então, contra o multiculturalismo, vai surgir as questões, por exemplo, dos estudos raciais de pensamentos xenofóbicos e, automaticamente, atentados contra imigrantes, atentados contra mestiços, contra miscigenados, políticos e políticas voltadas a querer novamente branquear ou embranquecer esse continente. Tudo bem? Legal? Então vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, que a gente tem algumas coisinhas mais para a gente dialogar. Dentro dessa ideia de cultura, vamos lembrar que, quando eu falo de cultura também, a gente precisa abordar que nós temos 3 formas de cultura. Nós temos uma cultura erudita, tá? Que é a cultura focada aí, nos altos padrões, historicamente abordada como aristocracia, como a nobreza, ou com elites históricas, tá? A gente vai ter também uma cultura chamada de cultura popular, tá? A cultura mais dos costumes, a cultura mais voltada para o cidadão comum, ou não só para o cidadão comum, mas para aquilo que é típico de uma região, como, por exemplo, quando eu digo cultura popular, invariavelmente isso me remete a coisas como o próprio folclore, né? Ou como as próprias festas típicas, ou como hábitos comuns. Pensem, o Brasil é um país de uma cultura popular riquíssima. Que país rico de cultura é o nosso, né? A gente vai ter festas específicas, festa do Congado, na região das Minas Gerais, a festa do Boi Bumbá, na região lá do Amazonas. A gente vai ter o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa, um sincretismo, que já conversa um pouquinho sobre isso lá na região do Pará. A gente vai ter a própria festa junina, de norte a sul, mas fundamentalmente gerando uma disputa de 2 cidades nordestinas que eu adoro, que eu tenho um vínculo, né, que é Caruaru e Campina Grande, né, Campina Grande, onde minha mãe conviveu uma parte da vida dela, e Caruaru, onde praticamente meu pai nasceu. Então, essas 2 cidades disputam o título de o melhor São João do mundo. E aí a gente vai ter também as festas das colônias, aqui mais para o sul do Brasil, como a Oktoberfest, que é uma extensão da Oktoberfest lá da Alemanha e etc, tá? Então, cultura popular remete a praticamente isso que é mais comum, né? É mais veemente, é mais evidente nessa sociedade. E um outro tipo de cultura, embora isso, varia para um outro assunto, é o conceito de cultura de massa. Cultura de massa que surge aí por meio de um sujeito chamado Walter Benjamin, falar Walter Habermas, Walter Benjamin, tá? O que é o Walter Benjamin? Walter Benjamin é um dos autores da Escola de Frankfurt, onde ele dizia que no capitalismo a classe operária, os populares, podem ter acesso à cultura, né? Porque essa cultura aqui, ela passa por um processo de democratização, né? Democratização do acesso à arte, tá? Democratização do acesso à arte. Essa democratização do acesso à arte só é possível porque agora, com o capitalismo, as obras de arte, elas passam por um processo de cópia, né? Lá no jornal vai ter a seção de cultura, na revista vai ter a seção de cultura, onde o que a gente vai ter? A gente vai ter o operário vendo lá, por exemplo, que lá na França tem um quadro chamado Louvre, ele tem acesso a isso. Então, por mais que ele nunca vá ao Louvre, ele está tendo acesso à cópia, ou seja, uma imagem que reproduz o Louvre, né? Ou reproduz a Mona Lisa, perdão. Então isso é um exemplo de cultura de massa. Ela lentamente vai levar para os operários uma consciência, um conhecimento, tudo bem? Uma palavra que eu disse para vocês aqui agora há pouco foi a palavra de sincretismo, né? Eu converso com vocês. O que é sincretismo, pessoal? Sincretismo é um termo que a gente usa para dizer
sobretudo da mescla, né, ou para fusão de culturas, tá? Então, quando eu falo sincretismo com vocês, eu posso falar de sincretismo religioso, de sincretismo cultural, que é, por exemplo, o encontro de um grupo com outro grupo, dando origem a uma cultura não impura, eu acho que o termo é errado, mas uma nova cultura, um novo padrão, né? Então, por exemplo, sincretismo é traço comum de países que teve um profundo encontro de uma miscigenação, tá? Então, o sincretismo é fruto de países miscigenados. Pensem, por exemplo, como que nesse país, que se chama Brasília, né, o contato de brancos, africanos, asiáticos, índios, europeus, caucasianos, libaneses, etc. Como tudo isso fez esse país ser um caldeirão, né? Uma miscigenação, um país híbrido, ou seja, forjado aí em várias questões, tudo bem? Então, por causa disso, que países que têm uma tradição de grande concentração populacional diversa, tem, obviamente, uma cultura riquíssima, uma cultura sincrética. O que é o brasileiro? O brasileiro, ele é isso? Não, o brasileiro é a soma de muitas coisas. É difícil definir o brasileiro em uma única palavra, no aspecto cultural, no aspecto comportamental. Tudo bem? Caminhando para o nosso finalzinho, né? Em mais um videozinho leve para a gente conversar. Foque um pouquinho em sincretismo, que talvez, pode ser que caia alguma questão que venha vincular um Brasil acima de tudo, um Deus acima de todos, que é um lema presidencial, né? Nessa ideia de Brasil acima de tudo, o que é o Brasil? O Brasil é isso aqui, tá? Pense que o Brasil é o encontro dessa galera, é o encontro de tudo isso. Então, esse Brasil é sobretudo sincrético, né? O Brasil não tem rosto, o brasileiro não tem rosto. O brasileiro não tem corpo, o brasileiro não tem roupa, o brasileiro não tem um prato. Tudo isso é Brasil e, ao mesmo tempo, nada disso é Brasil. É a soma de questões, tudo bem? A última coisa básica, ainda é cultura, é os movimentos culturais ou movimentos contraculturais. Que aula gostosa. Alexandre, foi boa a aula? Faz um joinha na câmera se foi boa. Faz um vídeo. Isso, Jó. Isso mesmo. Vamos fazer a campanha, hashtag aparece Alexandre. Quem sabe, né? Quando eu digo movimentos contraculturais com vocês, eu estou dizendo que movimentos que vão surgir a partir, basicamente, dos anos 60, que visavam, sobretudo, o reconhecimento de identidades culturais, ou o reconhecimento de identidades alternativas, tá? Nessa ideia de reconhecimento de identidades alternativas, a gente vai ter aquilo que teoricamente fugia a um padrão cultural, tá? Exemplo de identidades alternativas, a galera LGBT, a galera do movimento negro, a galera do movimento hippie, a galera contrária, por exemplo, a ações de Woodstock. E é no momento de anos 60, contrária a Woodstock, não, favorável a Woodstock, né? Contrária à Guerra do Vietnã, por exemplo. Então é a partir dos anos 60 que a gente vai ter uma série de movimentos que são de movimentos de contestação. Não querem acabar com o capitalismo, obviamente, mas ao mesmo tempo querem fazer críticas à sociedade capitalista, pensando um pouco em ampliar o leque dessa sociedade como um todo, ou seja, enxergar grupos minoritários. Então, a partir dos anos 60, esses movimentos contraculturais acabam também dialogando com os chamados movimentos sociais. Então, movimentos sociais e movimentos contraculturais acabam alinhando um discurso, tá? Porque movimentos sociais acabam tendo características específicas, porque podem ser particulares, no caso, movimento das mulheres, movimento LGBT, movimento dos indígenas, ou podem ser também gerais, né? Envolvendo questões mais coletivistas dessa sociedade, etc. Então pense comigo, quando eu digo movimentos sociais gerais, eu estou dizendo de pautas como, por exemplo, combate à corrupção, favorável, por exemplo, ao impeachment de um presidente, favorável, por exemplo, ao movimento de direta já, retorno do voto. Quando eu digo particular, estou dizendo de uma pauta única, tá? E os movimentos sociais acabam corroborando, né, junto com as ideias de movimentos contraculturais, com a ideia de cidadania, tá? Lembre que cidadania se reconhece a partir da efetivação de direitos. E quando eu digo cidadania com vocês, são 3 direitos que marcam um cidadão. Eu estou dizendo de um direito que pode ser um direito civil, que é o direito de ir e vir, que é o direito de liberdade de consciência, de tolerância religiosa, que é o direito de livre manifestação, né? Eu estou dizendo o direito civil, por exemplo, casamento homoafetivo.
Eu estou usando também de um direito que a gente pode chamar de direito social, que é o direito à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, à cultura, ao entretenimento. E o último tipo de direito que a gente vai ter aqui é o direito político, tá? Que é o direito de votar e de ser votado. Direito de poder participar de partidos políticos, direito de poder pertencer à ideologia política, direito de se manifestar politicamente e não sofrer nenhuma retaliação com isso, tá? E eu acabo isso dizendo que um dos maiores exemplos de cidadania que a gente vai ter, ou de constituição que a gente, ou de concepção de direitos que a gente vai ter, olha, eu saí de cultura no século XIX e vou acabar em direito com vocês, né? É basicamente aquela que é a nossa carta maior, que no caso é a Constituição de 1988, né? Ela vai efetivar aí uma série de pautas dos movimentos contraculturais e movimentos sociais e da sociedade civil organizada que a gente vai ter no Brasil em finalzinho ou nos últimos anos aí da ditadura militar brasileira, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. A Constituição brasileira, ela basicamente ela é chamada de Constituição Cidadã, tá bom? E por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Por várias razões, né? Vamos dizer algumas delas aqui. Primeira coisa básica, ela é chamada de cidadã porque ela visa a garantir direitos a grupos que historicamente não tinham direitos, tá? Ou seja, ela visa garantir mais direitos individuais, protegendo, por exemplo, as pessoas de qualquer perseguição religiosa, política, de gênero, de raça e etc, tá? Ao garantir mais direitos individuais, isso acabava abrangendo outros grupos, como, por exemplo, os próprios indígenas. Além disso, ela visa proteger, tá? Proteger ou assegurar, né, o Estado democrático de direito. Quando a gente fala Estado democrático de direito, pessoal, estamos dizendo de um Estado que ele só é possível visando a existência dos direitos dos indivíduos no sentido político mesmo, né? No sentido de democracia, combatendo, por exemplo, os últimos resquícios aí de uma ditadura. Ulisses Guimarães, que foi um grande mentor, o grande arquiteto da Constituição, o cara que encabeçou a Constituição, né? E essa Constituição ela surge em 88, mas ela é pensada desde 87 numa Assembleia Nacional Constituinte. Ulisses Guimarães fala o seguinte: sobre a ditadura, eu tenho 3 coisas para dizer. Primeira coisa, eu odeio a ditadura. Segunda coisa, eu odeio a ditadura. Terceira coisa, eu odeio a ditadura. E praticamente isso encerra o nosso vídeo. Vejo vocês em breve. Façam uma boa prova. E beijo, gente. Tchau, tchau.